Beitisar Shalom, Casa do Príncipe da Paz. Shabbat Shalom, o tema dessa mensagem de hoje, a diferença que existe entre edificações de Hashem e edificações para Hashem. Existem diferenças. Senhor nosso Pai, invocamos o Teu nome, a Ti te dando graça mais uma vez, Santo, Santo, Senhor de Avraham, Isaac e Jacó, que a Tua presença possa estar no nosso meio, que o Senhor possa continuar nos ensinando, nos revelando aquilo que está oculto nas Tuas Escrituras, no Teu Sagrado, para que a gente possa compreender, entender e tomar uma decisão de seguir pelos Teus caminhos, pelas Tuas instruções, de seguir, de ouvir e seguir os Teus bons conselhos e fazer edificações do Senhor, para o Senhor, com as tuas instruções, da forma que o Senhor tem para que seja feito. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. A diferença que existe entre edificações de Hashem e edificações para Hashem. Quando a gente imagina o Mishkan, imagina o templo, a gente tem uma ideia de que o templo era uma obra muito maior, muito mais importante, muito mais algo mais imponente aos nossos olhos e, portanto, muito melhor. Mas será que o Senhor vê e pensa dessa forma? Duas obras. O Mishkan e o Beit HaMikdash. Nessas duas parashiot, Veiahel e Pekudei, nós aprendemos sobre a construção do Mishkan, o tabernáculo móvel, sobre a responsabilidade de Moshe. E na Haftarah, nós aprendemos sobre a edificação do Beit HaMikdash, o templo sagrado, edificado sob a responsabilidade de Shlomo. Hashem deseja hoje que nós observemos atentamente, tem revelações aqui, no que ocorreu nos dois modos de construção dessas duas obras. Na primeira obra, Moshe ouviu e seguiu todos os conselhos de Hashem. A obra foi toda concluída de acordo com os planos de Hashem. Uma obra de Hashem. Uma edificação de Hashem. Que deseja que possamos ouvir e seguir os seus conselhos, para nós termos a nossa vida estruturada de acordo com os seus planos, através das Escrituras Sagradas. A outra obra, edificada com as estratégias de Shlomo, e não com os conselhos de Hashem. Uma edificação para Hashem. A Ruach HaKodesh quer que nós compreendemos na prática a diferença que existe entre essas duas edificações. E por esse motivo foi nos deixado, nesta drachá, alguns temas para nós meditarmos e algumas questões importantes para respondermos. Primeiro tema. A origem do projeto que estamos edificando. Moshe, na primeira obra do Mishkan, desenvolveu tudo ali em conformidade com o que Hashem havia mostrado a ele. Ao passo que Shlomo executou o projeto seguindo a planta deixada por seu pai Davi. Meler Davi, Divrei Hayamim, Aleph, 1 Crônicas, capítulo 28, versículos 11 e 12. Então Davi deu a Shlomo, seu filho, os projetos para o pórtico do templo, sua construção, seus depósitos, as salas superiores, as salas internas e o lugar para manter a arca. Também o projeto para tudo que foi dado a ele, Davi,
pela Ruach HaKodesh, para os pátios da casa de Adonai. Todas as salas em volta dela, os depósitos da casa de Hashem, os depósitos dos utensílios santos. Existe uma grande diferença entre você reproduzir o que você recebeu diretamente de Hashem e você reproduzir o que você recebeu através da vida de outra pessoa. Edificar através da experiência de outra pessoa com Hashem. A primeira pergunta para este tema, então. Você tem edificado a sua vida por suas próprias experiências com Hashem? Ou você tem edificado a sua vida através das experiências que você tem recebido de outras pessoas? Hashem deseja ter conosco um relacionamento diário. Caminhar conosco. Como era nos tempos antigos, na virada do dia. Falar conosco pessoalmente, assim como ele fazia com Moshe. Segundo tema. A mão de obra, qual que é a mão de obra que nós estamos utilizando? Moshe usou trabalhadores que foram capacitados de forma sobrenatural por Hashem, através de Darur, para fazer toda a obra no Mishkan. Betzalel e Oholiav. 2. Que temiam a Hashem e estavam cheios da presença da Ruach HaKodesh. Desejo no coração de servir verdadeiramente o Senhor. Porém, na edificação do templo, Shlomo seguiu sua própria sabedoria. E o que ele fez? Pediu orientações ao rei de Tiro, Huram, Irão. E este rei de Tiro não queria saber nada com Hashem. E ainda chamava Shlomo de irmão. Registrado em 1 Reis, capítulo 9, versículo 13. Chamava Shlomo de irmão, não queria saber nada de Hashem. Existem pessoas no nosso meio que nos chamam de irmão, mas que ainda não querem nada com Hashem. Este rei de Tiro indicou a Shlomo um artífice extremamente habilidoso em tudo que você possa imaginar para trabalhar no templo. Chamado também Irã Avi. Algumas traduções acabaram colocando o Irã pai, mas na UJB está como Avirã Avi. E Avi significa pai. Pai de quem? Pai da maçonaria. Esse homem era tão habilidoso que naquela época ele devia saber consertar até celular. Conhecimento de ciências ocultas, magias. Um homem não santificado à frente da obra de Hashem, que exigia uma vultosa remuneração por suas habilidades fora do comum. Sobrenatural o que ele fazia. Então nem tudo que é sobrenatural que você vê provém de Hashem. Cuidado com o que os teus olhos te mostram. As obras deles não eram motivadas pelo desejo de prestar um serviço a Hashem. Shlomo procurou um único homem da sua própria escolha, com atributos reconhecidos por outras pessoas que não conhecia nem temia do nome de Hashem. Com negociações que produziram muitas confusões posteriormente.
Moshe recebeu de Hashem 2 homens, com uma imensa capacidade e habilidade sobrenatural provida por ele mesmo. 2 homens tementes. A ele, Hashem, que estiveram sempre ao lado de Moshe e nunca trouxeram nenhum dissabor, nenhuma tristeza, pessoas obedientes. Moshe viu as peças que era para fazer. Ordenava eles fazer exatamente igual, sem dar nenhuma ideia própria. Segunda pergunta da Aruar. Com que tipo de pessoa você tem edificado a sua vida? Com pessoas habilidosas que temem o nome de Hashem ou com pessoas habilidosas aos olhos das pessoas que não querem nada com Hashem? São perguntas para você responder, para você saber como está a sua vida. A sua resposta a estas perguntas pode proporcionar grandes alegrias ou grandes tristezas para a sua vida no futuro breve. Terceiro tema. Qual tem sido a nossa motivação para fazer as coisas? Moshe realizou uma obra com pessoas voluntárias entre o povo de Israel. Devido ao seu próprio exemplo e testemunho, as pessoas eram movidas em direção à doação e ao trabalho da edificação do Mishkan e fazia aquilo com muita alegria. Hashem, através de Moshe, teve que alertar eles mais de uma vez sobre descansar no Shabat, porque senão eles iam querer continuar trabalhando no Mishkan. Param, descansem no Shabat. Salomão, ao contrário, impôs serviços pesados ao povo e, ao mesmo tempo que estava edificando o templo, também estava edificando os seus próprios palácios. Entre outras coisas, muitas obras ele estava fazendo ao mesmo tempo. Malahim Aleph, 1 Reis 9:15. O rei Salomão impôs trabalhos forçados na casa de Adonai. Imagine como o Senhor está vendo isso. Ele que enviou seu filho para libertar os escravos, agora estava tendo escravo para construir a casa dele. Você acha que ele via aquilo com alegria? Aquela obra monumental do seu palácio em Milo, os muros de Jerusalém e as cidades de Hatzor, Megido, Gezer, usando escravos. Terceira pergunta da Aruar. Você tem obrigado ou forçado as pessoas que convivem com você a fazerem as coisas do seu próprio modo? Do teu jeito? Ou você tem se colocado como exemplo, primeiro, para motivar as pessoas a terem um espírito voluntário e fazer as coisas com alegria? Como você tem agido? Pessoas no nosso redor podem interagir conosco, motivadas até pelo medo, pela manipulação, mas nós precisamos aprender a escolher, a motivar as pessoas pelo amor, para que as pessoas possam ter admiração pela tua vida, ter admiração por Hashem, por Yeshua. Observe como estão os seus relacionamentos pessoais ao seu redor. Isso pode ser um sinal importante para você mesmo. Quarto tema. A prioridade que tem nos movido. Existe uma grande diferença entre a construção exclusiva sobre a responsabilidade de Moshe, que não tinha outra obra nenhuma para realizar,
e a construção inclusiva sobre a responsabilidade de Salomão, que se dedicava à construção do templo ali, e a muitas outras obras de edificações pessoais diferentes ao mesmo tempo. Malahim Aleph, 1 Reis, capítulo 9, versículo 1. Depois de Salomão terminar a construção da casa de Adonai, do palácio real e de todas as outras coisas que ele quis construir para ele. Existe uma grande diferença entre edificar algo de Hashem, seguindo as instruções de Hashem, ou edificarmos algo para Hashem, ou para nós mesmos, ou ambos ao mesmo tempo, do nosso próprio modo, seguindo as nossas próprias estratégias. Eu reconheço as nossas necessidades de termos um lugar para morarmos, de termos um lugar para trabalharmos. Precisamos ter como nos sustentar, nos locomover. Porém, Hashem precisa estar em primeiro lugar nos nossos planos. E certamente, Ele mesmo, Hashem, Ele irá edificar primeiramente a nossa vida. Cuidar de todas as nossas necessidades. Quando o Senhor nos chamou para esta obra que é dele, eu compartilhava parte do meu tempo com atividades para uma outra empresa. E depois que essa empresa encerrou as suas atividades para comigo, eu fui convidado por Hashem para trabalhar na obra dele em tempo integral. E o Senhor tem cuidado de tudo. O que Ele tem confiado nas minhas mãos é dele. Eu preciso seguir as instruções dele. E Ele tem cuidado de tudo com muito zelo. E eu tenho aprendido a valorizar o que é o trabalho exclusivo. Se o Senhor tiver para você trabalhar na obra dele integral, Ele vai falar com você no tempo oportuno. Não precisa se preocupar com isto. Mas quando isso ocorrer, que você se dedique para a obra de forma exclusiva. Hashem tem edificado muitas coisas neste lugar, principalmente na minha vida. O meu tabernáculo. E Hashem tem o desejo que vocês queiram experimentar o sobrenatural dele. O sobrenatural que eu tenho vivido com a minha esposa, com a minha família. Em aconselhamento, nós temos acompanhado muitos problemas familiares, conjugais, dificuldades de recolocação profissional, pessoas assoladas com dívida por causa das suas próprias escolhas. Por quê? Essas pessoas não conseguem seguir os conselhos de Hashem. Não entendem, murmuram, reclamam de tudo e de todos. Culpam as outras pessoas pelos seus problemas e continuam seguindo de forma desesperada nas suas próprias estratégias, usando a sua própria sabedoria. E assim, essas pessoas não têm priorizado uma vida de relacionamento com Hashem. Como resultado, têm perdido o melhor de Hashem para a sua própria vida. Hashem estava tentando alertar Salomão ainda durante a construção do templo. Malahim Aleph, 1 Reis, capítulo 6, versículo 11 e 12. Então veio a palavra de Hashem a Salomão dizendo: quanto a esta casa que estás construindo, esta casa aí, se você viver de acordo com os meus mandamentos, seguindo as minhas leis e observando todas as mitzvot, e viver segundo elas, eu cumprirei a ti a promessa que fiz a teu pai Davi.
habitarei nessa casa no meio do povo de Israel, e não abandonarei o povo de Israel. Uma mensagem de advertência. Hashem o culpava com as necessidades do povo, o qual cita 2 vezes, porque a obra de Shlomo, com seus métodos e estratégia, não estavam agradando a Hashem. Aquela obra imponente. Preste atenção. Hashem está tentando falar com você hoje. Te alertar sobre as coisas que estão ocorrendo ao seu redor. Preste atenção. Veja o que está errado. 4ª pergunta, Daruar. Qual tem sido a sua prioridade de edificação? Será que nós estamos valorizando mais as habilidades das pessoas aos olhos dos outros, em detrimento aos conselhos de Hashem? Será que temos tido mesmo o desejo de viver pelas instruções das Escrituras, que nunca irão passar? Vocês sabiam que as Escrituras nunca vai deixar de existir? Mas as nossas obras da nossa mão, com as nossas estratégias, estas, todas, passarão. Será que nós temos priorizado realmente o reino de Hashem para trazer a sua presença para esse mundo em caos? Irmãos, nós não temos como servir a 2 deuses. Não temos como servir a 2 senhores. 5º tema. Você acredita primeiro para ver depois? Ou você só acredita depois que você vê? Existem pessoas que não acreditam nem depois de terem visto os milagres de Hashem. E ainda segue pedindo para Yeshua sinais no céu. Moshe primeiramente abençoou o povo de Israel e depois Hashem derramou ali a sua presença, a sua Shekhinah, de forma sobrenatural, sobre aquele Mishkan. No caso de Shlomo, a última coisa que ele fez foi abençoar o povo de Israel. Depois que viu a Shekhinah, que ali havia preenchido o Beit HaMikdash. Malahim Aleph, 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11. Tendo os Kohanim saído do santuário, a Shekhinah encheu a casa de Adonai, de tal sorte que os Kohanim não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque da Shekhinah de Hashem, que enchera a casa de Adonai. Depois, quase ali no final do capítulo 8, é que Shlomo vai abençoar o povo de Israel. Malahim Aleph, 1 Reis, 8:54. Quando Shlomo terminou de fazer esta oração e petição a Adonai, ele se levantou diante do altar de Adonai, onde havia se ajoelhado, com suas mãos estendidas para os céus. Ficou de pé, com a aparência de quem queria fazer exatamente o que o Senhor desejava. Levantou sua voz a fim de abençoar toda a comunidade de Israel. Moshe abençoou o povo de Israel antes até de ver a presença da Shekhinah de Hashem. A 5ª pergunta da Daruar. Nós temos abençoado pela confiança em Hashem, profeticamente a vida das pessoas, antes mesmo de ver qualquer manifestação espiritual sobrenatural, ou nós temos abençoado a vida das pessoas somente depois
de constatar os milagres de Hashem. Será que nós não temos vivido de uma forma que Hashem tem reprovado as obras das nossas mãos? E nós estamos seguindo, acreditando certo que Hashem tem se agradado do nosso trabalho? Existem pessoas que têm certeza que estão no caminho certo, mas não estão. Não estão. Eu gostaria de compartilhar algo importante com vocês. Hashem estava com Moshe, aprovando o trabalho das mãos de Moshe. Ainda assim, existiam pessoas ali, junto com Moshe, que não queriam nada com Hashem, reclamavam de tudo. Isso foi um dos motivos porque ficaram 40 anos no deserto, murmurações, não obedeciam. Pessoas de coração endurecido, reclamavam de tudo. Isso tem ocorrido até os dias de hoje. Você quer ficar no deserto? Escolha sua. Hashem não estava com Shlomo naquela obra do jeito que ele estava conduzindo ela. E ele estava fazendo aquela obra para quem? Ele estava fazendo para Hashem, do jeito dele. Quantas congregações existem hoje no mundo fazendo obras para Hashem, do jeito deles, achando que Hashem está se agradando disso? Porém, ali, junto com Shlomo, havia muitas pessoas que desejavam verdadeiramente servir a Hashem. Desejavam de coração servir o Senhor. E pela misericórdia de Hashem, para com aquelas pessoas do povo de Israel, Hashem derramou da sua presença naquele lugar, naquele templo construído por Shlomo. Pelas pessoas que realmente se importavam com Hashem. Misericórdia. Por misericórdia, Hashem pôde se manifestar ali para com o povo. Da mesma forma que aconteceu na cidade de Nínive. Misericórdia do Senhor para com o povo. Isso me conduz a acreditar que Hashem, por misericórdia, pode também se manifestar para as pessoas que possuem um coração correto, que querem seguir os seus caminhos verdadeiramente, mesmo estas pessoas estando presas dentro do sistema religioso. O desejo de Hashem é salvar as almas para a vida eterna, na presença dele, porque a alma é eterna. Ela será preservada para toda a eternidade. Ou com Hashem, ou longe de Hashem. Mas o desejo dele é que eles estejam próximos. Essas almas estejam próximas de Hashem. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Porém, ai daqueles que apacentam a si mesmo e têm se colocado eles mesmos no lugar dos necessitados, dos órfãos e das viúvas. Ai destes. Sexto tema. O conteúdo dos nossos corações. Na época do Mishkan, havia alguns elementos dentro da Arca do Testemunho, como lemos em Erudá, judeus messiânicos hebreus. Moshe tinha na Arca do Testemunho um man em um vaso de ouro, prova da provisão sobrenatural de Hashem para o seu povo naquela ocasião. A vara de amendoeira de Aharon, florescida com amêndoas, apontando para o reconhecimento do verdadeiro Kohen Gadol. Yeshua HaMashiach, Maranata. Ainda que um príncipe desse mundo tenebroso deseje usurpar do lugar que pertence a Yeshua. Vamos verificar o que tinha na Arca da Aliança no Templo de Shlomo, na construção do Beit HaMikdash.
registrado em Malahim, Aleph, 1 Reis, capítulo 8, de 9 a 10. Não havia nada dentro da arca, exceto 2 tábuas que Moshe recebeu no Monte Horeb, quando Adonai fez o pacto com o povo de Israel, na época em que ainda estavam morando na terra do Egito. Quando os Kohanim saíram do lugar sagrado, uma nuvem encheu a casa de Adonai. No tempo de Salomão só havia lei. Sem as referências da provisão milagrosa de Hashem, sem a presença do Kohen Gadol, Yeshua, e ali o povo estava perdendo as coisas de Hashem pelo seu caminho. 6ª pergunta da Arua. O que existe dentro de nós, dentro do templo que somos? Existe no nosso coração sinais de gratidão pela provisão sobrenatural que nós temos recebido de Hashem todos os dias? Existem sinais no nosso proceder, no nosso pensamento, no nosso falar, da presença do Kohen Gadol e Yeshua HaMashiach? Ou existe somente uma lei que tem feito muitas pessoas se tornarem legalistas? Nem elas cumprem, mas querem obrigar que outras pessoas a cumpram. As nossas vidas precisam urgentemente dos sinais e as marcas da nossa caminhada com Hashem através de Yeshua dentro dos nossos corações. Nós somos o templo, nós somos o Mishkan. O nosso coração é a arca. Que possamos ter a arca do testemunho completa, com todos os elementos dentro do nosso coração, dentro desse Mishkan. E que não venhamos a perder nada, nenhum precioso de Hashem, na nossa vida, no nosso caminhar. 7º tema, 7º e último tema. Os resultados obtidos na sua vida, quais têm sido? Moshe viveu de modo sobrenatural, avançando em dias, foi removido para ser restaurado. Um homem que edificava somente o que Hashem determinava do modo de Hashem. Decidiu amar e lutou pelo povo de Israel. Fez expiação, nunca tomou nada de ninguém. Cremos ser ele, inclusive, uma das 2 testemunhas que voltarão em breve a Israel. Nos dias do grande recomeço, conhecido por muitos como os dias do fim. Moshe unificou seu povo e viveu como um exemplo a toda a casa de Israel. Salomão, que começou edificando para Hashem e para si, ao mesmo tempo, e no final acabou edificando também para os outros deuses estranhos, templo dentro da própria terra de Israel. Desviou-se da Mishpat, morreu antes da hora, e até hoje é lembrado como um homem que se perdeu dos caminhos de Hashem. E embora nós acreditamos que no fim dos seus dias ele tenha se arrependido e deve ter voltado para o Senhor. Mas, resultado, ele dividiu a casa de Israel pelo seu próprio procedimento, com a sua sabedoria. 7ª e última pergunta da Arua. Nós temos sido usados para unir ou para dividir as pessoas? O que você tem feito da tua vida? Sua vida tem unido ou dividido as pessoas? Quais têm sido os resultados das edificações das nossas mãos? O que nós temos obtido com as nossas escolhas nessa terra?
O desejo de Hashem é edificar conosco a nossa vida, o nosso templo. Essa casa, esse corpo provisório, pertence a Hashem. A forma como devemos edificar deve ser definida por Hashem. Para nós fecharmos. Se precisarmos de alguma coisa, Hashem mesmo irá providenciar para que a gente possa ter, seja dons, talentos, habilidade, não importa qual seja a nossa necessidade. Hashem quer nos ensinar a abençoar antes mesmo de vermos a presença dele, antes de vermos a sua Shekhinah. E você será honrado em nome de Yeshua como Moshe foi. Hashem deseja que nós priorizemos a nossa relação de amizade para com ele. Que possamos buscar os seus conselhos, que possamos deixar Hashem conduzir a nossa vida, os nossos passos. E então entregue os seus caminhos a ele, confie. Ou mais, Hashem, ele mesmo fará. Davi conhecia isso muito bem. Yeshua nos convida a confiarmos em Hashem. Yohanan 11:40. Se creres, verás a Shekhinah de Hashem. Uma promessa. Você acredita? Você quer ver? Então caminhe pelas Escrituras. Eu convido cada um de vocês ao desafio de edificar as obras de Hashem. De Hashem. Como Moshe edificou, seguindo as instruções e os conselhos de Hashem. Que possamos escolher os trabalhadores que temem o nome de Hashem previamente selecionados e capacitados por quem? Hashem, através da Arua. Pelo poder da Arua. E não por pessoas que não querem saber nada com Hashem. Ainda que tenha grandes dons e talentos, reconhecido pelas pessoas. Vamos escolher corretamente com quem nós vamos andar, com quem nós vamos edificar a nossa vida, com quem nós vamos escolher para ser o nosso marido, nossa esposa. Que possamos corrigir o nosso passo, o nosso caminho, enquanto há tempo, em nome de Yeshua. Nosso Mashiach. No próximo Shabbat, dia 17/3, teremos uma única paraxá, Vaikra, que inicia o Sefer, o livro Vaikra. Trata principalmente dos serviços e responsabilidade dos Kohanim. E essa porção semanal concentra-se em muitas das ofertas a serem levadas ao recém-construído Mishkan, o tabernáculo. E assim segue. Convoco todos aí que possam fazer essa leitura e que Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez, Santo, 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 Senhor de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Obrigado, Pai, pelos teus ensinamentos, através de Yeshua, pelo poder da tua Arua. Obrigado, Pai, por estar se revelando a nós, que a gente possa ter força para compreender e entender, praticar teu desejo de viver pelos teus conselhos, está pronto e preparado neste mundo, nessa terra, para que seja feito a tua obra do teu modo. Não uma obra, Pai, para o Senhor do nosso modo, do nosso jeito, com pessoas que não temem do teu nome. Que o Senhor possa ter misericórdia, continuar tendo misericórdia da nossa vida como o Senhor tem tido, e nos livre do maligno. E que todas as pessoas, Pai, possam saber que existe um Deus em Israel e que um dia será rei de toda a terra, e esse dia está próximo. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, que assim seja.